Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir a CPI da Covid, ou CPI da pandemia, que ocorre no Senado Federal. Já foi instalada, mas ainda não tem a sua composição completamente definida. Era para ter começado nessa semana, mas o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, conseguiu postergar essa definição dos membros e o início efetivamente dos trabalhos para a próxima semana. E com isso a gente ainda tem uma série de indefinições. Mas a gente sabe que é uma CPI não só sobre um tema super importante, que é a questão da Covid, da maneira como o governo federal lidou com a Covid, embora o governo tenha conseguido aí colocar também algo relativo aos estados, a questão das transferências de recursos federais para os estados como parte do objeto dessa CPI também. Mas o trabalho mesmo ainda não começou, então há surpresas que podem aparecer. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator, qual vai ser a condição dos trabalhos, enfim, isso ainda está formalmente em aberto. Embora haja algumas definições, como por exemplo a de que o Renan Calheiros tende a ser o relator, né, e o senador Omar Aziz, do Amazonas, tende a ser o presidente da CPI, o que gera realmente preocupações para o Executivo Federal, já que os dois são não alinhados ao governo. O Omar Aziz pode ser chamado de um independente, o Renan talvez até de um opositor do presidente Bolsonaro. Então, diante desse cenário, há uma série de temas quentes que essa CPI tende a produzir pelos próximos meses, eu diria. Bem, para entender esse assunto, eu convidei dois estudiosos que conhecem profundamente o Senado e a questão das CPIs, né? Um deles é o professor Eduardo Martins. Ele é cientista político e hoje é assessor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a professora Simone Diniz, que também é cientista política e é professora da Universidade Federal de São Carlos. Então, e ela tem estudos sobre o Senado Federal, sobre o Congresso de um modo geral e alguns particularmente sobre o Senado. Então, os dois conhecem profundamente o tema com o qual nós vamos trabalhar hoje. E para começar essa conversa, vou começar pelo Eduardo, para a gente tocar numa questão um pouco mais geral, que diz respeito às CPIs. Eduardo, explica um pouquinho para a gente, né? Como é que essa CPI deve funcionar e o que se pode esperar dela? O governo tem mesmo motivos para se preocupar? Ela pode produzir resultados complicados para o presidente Bolsonaro? Obrigado, Eduardo. Prazer estar com vocês aqui. Bom, a CPI é um instrumento de investigação parlamentar, né? Não há por que o parlamento não usufruir das suas atribuições constitucionais. Legislar é uma, fiscalizar é outra. E o processo da CPI, mal ou bem, é de fiscalização e investigação. E é naturalmente reconhecido como um instrumento chamado das minorias, na medida em que a constituição dela ela tem que ser feita com base, primeiro, em 1/3 de assinaturas, no caso de senadores. Ela tem que ter um fato determinado, e neste caso, ela quer investigar como o governo federal lidou com a pandemia da Covid. Em especial, o objeto é ver a crise que ocorreu, especialmente de oxigênio, no estado do Amazonas, notadamente na capital, em Manaus, e ela tem que ter um tempo, né? A Constituição também determina um tempo para ela funcionar de 180 dias. Então, ela teve um fato determinado, ela tem um tempo datado, ela busca, com seus objetivos, investigar. É claro que o governo conseguiu, na última hora, expandir um pouco esse objeto, mas não é nenhum problema, né? Investigar o repasse de recursos federais aos estados e municípios também é papel do Senado Federal investigar. O que não podia é fazer aquilo que o governo queria, ou seja, investigar como que os estados e municípios lidaram com a pandemia. Isso é objeto legislativos estadual e municipal. Por exemplo, em Minas há uma CPI instalada que busca investigar como o governo lidou com a crise, a crise sanitária, bem como, em especial, há um foco em relação
a vacinação de funcionários da Secretaria de Saúde que teriam furado a fila, até funcionários que estavam trabalhando em casa, né, no teletrabalho, teriam sido vacinados, né, o que seria um absurdo. Então, esse é o papel do Legislativo Estadual. Né, não teria sentido essa expansão inconstitucional, ilegal e antijurídica da CPI da Covid. Claro que ela pode ir a fundo, ela pode trazer vários problemas. A CPI, por exemplo, de Brumadinho, em Minas Gerais, que investigou aquela tragédia criminosa da Vale na cidade de Brumadinho, ela gerou um relatório muito vasto, um documento muito potente, que ele serviu em boa medida para o Ministério Público e para as polícias civil e federal lidarem com seus inquéritos e ajuizar as ações. Né? Não é à toa que hoje você tem um acordo em curso, né, já firmado na Justiça e sendo objeto de fiscalização legislativa, que vão da ordem de 37 bilhões de reais. Então, a Assembleia, através daquela CPI, conseguiu. Tantas outras CPIs que ocorreram no âmbito do Senado Federal ou da Câmara também investigaram, até o Poder Judiciário foi investigado. Veja, nós temos mudanças constitucionais que partiram exatamente lá do âmbito do Congresso, do ponto de vista daquela emenda 45, e ela investigou exatamente o Poder Judiciário, que em tese não poderia. Então, é um instrumento importante de fiscalização que o Legislativo não pode abrir mão, e ele pode gerar, claro, problemas de investigação civil. Claro que o Senado, por si só, ele investiga, mas ele não julga. Né? Ele pode ter medidas legislativas que podem correr por lá. A exemplo, por exemplo, do caso da CPI de Brumadinho aqui, que ela sugeriu e retomou um projeto de lei e conseguiu aprovar, que é a política estadual dos atingidos por barragem, uma lei hoje talvez a única no país. Então, a CPI tem instrumentos que podem gerar proposições legislativas, pode gerar um relatório que vai ao Ministério Público, por exemplo, que tem o poder de assumir inquéritos e ações civis e penais que podem aprofundar os processos. Então, o governo sabe que há receios, né, em relação a isso, até porque ele sabe, apesar de fingir que não sabe, que a sua atuação é muito pífia. Então, acho que a CPI é um instrumento importante para isso e o governo não tem maioria no interior na composição. Interessante. Essa última questão, né, de que não tem maioria, a gente viu que o governo federal, no início, né, dizia que não faria uma coalizão, que não cederia à velha política, para usar a expressão que o próprio governo usava, o presidente Bolsonaro, pelo menos, do presidencialismo de coalizão. Mas a gente vê que, pelo menos desde a metade do ano passado, o governo começou a construir uma base de sustentação no Congresso, uma coalizão com os partidos do assim chamado Centrão. Só que parece que no Senado a situação é um pouquinho mais desconfortável para o governo do que na Câmara. Inclusive, o que me parece explica esse reflexo da composição da comissão com mais gente de oposição independente do que da base do governo. Simone, como é que a gente pode entender essa dinâmica aí da relação executivo-legislativo e essa relação do governo com uma base que não é das mais fortes, como um risco para o andamento dessa CPI? Como é que você percebe esse problema? Bom, bom dia a todos, né? Um prazer, Cláudio, estar participando dessa conversa. Agradeço bastante pelo convite. É um prazer, Eduardo, conhecê-lo, né? Ainda que virtualmente. Bom, Cláudio, especificamente sobre a sua pergunta, eu tenho muita dúvida, né, sobre essa suposta coalizão que o governo Bolsonaro pôs em andamento, né, da metade do ano passado para cá, por vários motivos. Né? Primeiro, porque eu acho que falta um partido mais consolidado, com uma bancada expressiva, né? E uma vinculação do próprio presidente com um partido, né? No sentido de, em termos mais gerais, ele ser uma espécie de pivô, né? de coordenador dessa relação entre o Planalto e o Legislativo. Né? E o Bolsonaro nunca teve, né? Depois que assumiu a presidência, e eu tenho dúvidas se vai chegar a ter, um partido para chamar de seu, um partido com
com todo o peso, né, que a palavra, com todo o significado que a palavra tem, né? Um partido bem organizado, é, enraizado, espalhado pelo país, né, com uma estrutura, enfim, organizacional mais consolidada, digamos assim. Então, eu acho que, primeiro, tem esse aspecto da fragilidade da própria coalizão por conta dos partidos que a compõem. Segundo, eu tenho também dúvidas sobre a possível fidelidade dessa base de apoio ao presidente. Eu acho que ela pode ser um tanto mais crível por diversas razões na Câmara, porque é uma casa maior, porque o sistema eleitoral é o proporcional, né? É uma casa que tem maior visibilidade, e eu acho que essas características a gente não encontra no Senado. Eu acho que daí também a preocupação do governo em relação ao fato da CPI estar sendo mobilizada no Senado. E aí, também, fazendo uma correlação com o que eu já disse em relação à Câmara, uma casa menor, uma casa que, ainda que nessa legislatura tenha algumas particularidades, é uma casa com parlamentares experientes, inclusive nos níveis subnacionais, né? Ontem eu ouvi uma fala da professora Magna, da UFMG, e ela chamava atenção para esse aspecto, e ela tem total razão. Então, eu acho que há um incentivo a mais para o Senado ter um certo protagonismo, especialmente nessa CPI, que toca uma questão tão sensível, né, ao nível local. Então, tem um apelo maior para os senadores terem um maior engajamento e um maior interesse. E se na Câmara eu acho que a gente já tem elementos para desconfiar um pouco mais dessa suposta fidelidade da coalizão governista, eu acho que no Senado isso se potencializa, né? Por ser uma casa menor, por você ter um número menor de supostos fiéis aí ao governo Bolsonaro. E eu acho que também, em alguma medida, o fato de ser uma casa eleita pelo sistema majoritário também pode ter alguma influência nesse sentido, né? Porque, veja, como vocês já ressaltaram, e, enfim, a gente vem falando sobre isso pelo menos há uns 2 anos, né? A situação é muito grave. Há elementos de sobra sobre a ação governamental, no mínimo duvidosa, no tratamento da pandemia. Numa casa onde a eleição se dá pelo sistema majoritário, e esse vínculo que eu já destaquei, né, dos senadores com os governos subnacionais, isso entra no cálculo da sobrevivência política, né? Então, como o Eduardo ressaltou, olha, muita coisa pode aparecer, é uma instância de investigação, depoimentos explosivos muito provavelmente virão à tona, né? Um outro aspecto que Eduardo chamou a atenção, né, o prazo máximo de duração da CPI, na medida em que esse prazo vai sendo consumido, ele se aproxima cada vez mais do período das articulações políticas já com vistas a 2022. Então, me parece que o cenário ele vai ficando assim, um cenário bastante desconfortável, digamos assim, para o governo. E aí, diante desse quadro, me parece que entra a questão da sobrevivência política, né, dos parlamentares, Dos senadores. dos senadores, né? E aí, sem uma base mais verossímil e sem um partido para chamar de seu, quem é que vai arriscar o seu mandato ou a sua reeleição ou o seu prestígio na sua localidade para segurar, né, para garantir apoio para um governo que, enfim, deu todos os sinais de descaso, não só de descaso com a pandemia, mas inclusive de desrespeito em relação às instituições políticas, né?
Fora, para a gente não entrar em outros detalhes aí da grosseria, do distrato em relação às pessoas de uma forma geral e às instituições, né. Então, de fato, na minha opinião, o governo tem motivo de sobra para estar muito, preocupado, né. Eduardo, uma questão que me parece importante é o papel do presidente do Senado nesse processo, né? Nós vimos aí que o presidente Rodrigo Pacheco ele procrastinou pelo tempo que conseguiu a instalação dessa CPI, apesar dela ser esse direito da minoria, tinha até já decisão do Supremo nessa mesma direção. Foi obrigado pelo Supremo, né, a instalar a CPI e, evidentemente, isso produziu uma reação iracunda do presidente Bolsonaro, né, que atacou o ministro Barroso, que foi quem deu a decisão primeiro de forma liminar, mas ela acabou sendo confirmada pelo plenário do Supremo. Agora, seria interessante entender o seguinte, e agora, só para fazer o gancho, né, o presidente Rodrigo Pacheco ele também resolveu postergar por mais uma semana o início dos trabalhos, né? Ele produziu aí uma decisão que procrastinou mais um pouquinho, não sei até se isso compromete o prazo, né? Se os 90 dias começam a contar a partir do início dos trabalhos ou a partir da instalação, isso é até uma questão que seria interessante ver se a gente sabe como é que é. Agora, a questão mais importante, o presidente Rodrigo Pacheco, ele pode atrapalhar de forma importante o trabalho dessa CPI ou ele não tem muitos instrumentos para isso? Não, eu acredito que ele abusou do poder. E eu acho que esse é um ponto fundamental aí dos freios e contrapesos, onde todos os elementos estavam configurados para ler, né, fazer a leitura em plenário, que isso é obrigatório, do requerimento da CPI, portanto, a sequência seria a sua própria instalação, que independeria do presidente do Senado. A leitura depende dele, ele foi obrigado a ler em função de que ele desrespeitou a Constituição, a legislação sobre isso e o próprio regimento do Senado. Daí em diante, a CPI se instala, no meu modo de entender, a instalação dela é que conta o tempo de funcionamento e não a leitura dela em plenário. Porque, na verdade, a CPI, no primeiro momento para instalar, é o mais idoso dos senadores que a presidirá, a escolha será do presidente, do vice e do relator, como você disse, há um certo acordo, tudo tende a ser cumprido nessa direção. E daí em diante, eu não acredito que nem o presidente, nem a mesa, nem o Senado tem controle sobre a CPI. A CPI tem sua autonomia de funcionamento, tem suas regras estabelecidas no regimento do Senado e ela funcionará. Você pode ter questionamentos, por exemplo, ao longo dos trabalhos, que aquelas pessoas não queiram atuar, responder perguntas nenhuma, através de seus advogados, e dizer que podem permanecer em silêncio por um princípio constitucional que é não criar provas contra si. Podem também outros, por não quererem comparecer à CPI, buscar um habeas corpus no judiciário. Isso é comum acontecer em todas as CPIs, ao nível do Congresso, Câmara, Senado, mista, nos estados e nos municípios, mas ela tem um funcionamento próprio, tem autonomia. Não acredito, em hipótese nenhuma, que você teria interferência de uma autoridade dentro do Senado, nem o presidente, nem a mesa, nem o próprio plenário, porque se ela estiver seguindo as regras, os embates se dão dentro da CPI, não há nenhum poder externo nesse caso, e de um modo geral, o judiciário não tem atuado sobre as CPIs, entendendo que é uma questão de interna corporis, olha, lá dentro da instituição vocês resolvem isso, e como se diz, né, há um ditado, todo mundo sabe quando começa uma CPI, não sabe como ela termina e em que condições ela terminará. Eu acho que ela tem sua autonomia, terá suas regras de funcionamento, deve estar em processo também uma discussão sobre os procedimentos que ela deve funcionar. Eu me lembro bem, recentemente a gente fazia isso, todas as experiências federais também apontam, você tem um certo protocolo, por exemplo, quantas sessões são, que horário será, em que momento você estabelece submissão de requerimento. Os requerimentos entram numa sessão, mas eles podem ser votados na próxima. Enfim, tem uma certa regra. O estabelecimento, normalmente, quem dá o tom da CPI no dia a dia, nos questionamentos, é o relator, é ele que, antes de mais nada, o primeiro a dizer, a inquirir, a trazer fatos, né? Você tem uma estrutura boa da casa em termos de funcionários efetivos, de assessores, que são muito bons, né? Você tem uma certa colaboração que vai ser estabelecida
entre essa CPI e a comissão do Covid, estabelecida em comum com os outros poderes, com o Executivo Especial, eu acredito que ela terá um ritmo próprio e será uma bomba relógio. Não tenho a menor dúvida. Não é porque a CPI faz isso e que ela adora o holofote. É porque há o que investigar, há o que trazer à tona da atuação desses governos e dos próprios repasses aos estados. Né? Não da atuação dos estados propriamente dito, mas do que fizeram com recursos federais. Agora, você mencionou a questão do judiciário, né, que tende a não interferir no trabalho da CPI por ela ser uma questão interna corporis do legislativo. Agora, um dos instrumentos que a CPI tem é, por exemplo, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. É necessário, nesses casos, solicitar ao judiciário que autorize ou a própria CPI decide isso com autonomia? Esse é um dos pontos polêmicos, né, das atribuições constitucionais da CPI. Até porque ela diz que a CPI tem os instrumentos de investigação próprios do Poder Judiciário. Do ponto de vista do texto da Constituição e da lei, ela diz que teria. Já vi várias decisões de julgados do Supremo que dizem, não, ela tem direito, sim, de buscar a quebra de sigilo fiscal, telefônico, bancário, né? Ou seja, acesso às informações ser relevante, desde que bem fundamentadas, como deve ser bem fundamentada a decisão do juiz, por exemplo, de quebra do sigilo. Mas a gente sabe das dificuldades. Né? Não é toda vez que a CPI precisar de algum acesso de sigilo que ela vai precisar de recorrer ao judiciário, porque isso aí não tem tempo para as coisas funcionarem. Agora, nem sempre, né, as experiências mostram que nem sempre aqueles que detêm as informações o fazem de bom grado, a tempo e a hora, por requisições de CPI. Mas, em tese, né, ela teria o direito dessa quebra porque ela tem os poderes de investigações próprios dos juízes. Se os juízes têm acesso a ligações telefônicas, têm acesso a dados fiscais e dados bancários, por que não a CPI, que teria esses poderes similares aos dos juízes, não poderia ter acesso? Mas não é uma coisa fácil de lidar. Ela é controversa e nem sempre se consegue chegar a bom termo. Mas isso por conta da decisão interna ou porque acaba havendo recurso ao judiciário nesse caso e impedindo que Eu isso acho avance? que há de tudo um pouco. As CPIs buscam essas informações, nem sempre são atendidas. Então, muitas vezes, a própria CPI busca apoio do judiciário para que possa ter acesso a essas informações. Não se vê com bons olhos, né, parlamentar, que é um instrumento político, esse é um ator político, é um cenário político, é uma disputa ideológica, e vem cá buscar as minhas informações. A gente não teve dificuldades aqui recente na CPI de Brumadinho para ter acesso a uma série de coisas, nem dificuldade, por exemplo, com os inquéritos policiais civis, federais do Ministério Público, nós tínhamos acesso e olha que processo que está em curso. Inquéritos são coisas que não têm contraditório, não é necessária a presença de advogado, e nós, na CPI, claro, com cuidado com documentos assinados, sala-cofre, é comum, né, que você tenha acesso e haja colaboração dos diversos poderes e órgãos e mesmo empresas concessionárias a ceder essas informações. Bom. Simone, o Eduardo chamou a atenção para o fato de que a CPI tem a sua dinâmica própria e que aí o poder do presidente da casa não vai ser tão grande uma vez que ela se instale. Né? A gente sabe aí que nas relações executivo-legislativo, e particularmente no funcionamento interno do legislativo, os presidentes das duas casas têm um papel importante do ponto de vista de agenda. Né? Acho que, sobretudo, o presidente da Câmara, já que os projetos de lei do Executivo entram pela Câmara e, aí, consequentemente, ele tem um papel importante. Agora, uma outra coisa relacionada a essa dinâmica da relação entre os poderes e do funcionamento interno das casas diz respeito a o quanto uma CPI pode produzir tumulto naquilo que diz respeito à agenda, digamos, normal do governo. Né? Tanto que todo mundo fala, não, se a gente começar a CPI não vai poder aprovar uma série de projetos de lei importantes, um monte de coisa vai ficar parada, nós temos assuntos, até o Rodrigo Pacheco dizia isso, né? Nós temos assuntos mais importantes para tratar durante a pandemia, a CPI vai desviar o foco. Você acha que a instalação da CPI tem realmente essa capacidade de perturbar o processo decisório no legislativo naquilo que diz respeito à agenda substantiva e não apenas a uma discussão de um inquérito sobre o governo? Ela acaba produzindo uma paralisia legislativa? Isso faz sentido?
Eu acho que faz especialmente sentido para esse governo, Hum, e não é por conta da instalação da CPI propriamente dita, né. Eu não tenho acompanhado, assim, em detalhe, como já fiz em momentos anteriores da minha vida de pesquisadora, acompanhamento do trâmite das proposições legislativas, né. Mas a impressão que eu tenho, e aí uma impressão mais como, enfim, leitora, né, de jornal, alguma coisa assim, o executivo, primeiro, ele tem enviado uma quantidade muito menor de proposições quando uhum, comparada, com os outros presidentes, né. Daí, inclusive, ter aberto margem para um certo protagonismo, do legislativo, no que diz respeito não só uma maior aprovação de leis originárias, né, dos parlamentares, quanto também uma iniciativa propositiva sobre questões muito importantes, né. Eu tenho hum, acompanhado um pouco mais de perto a atuação do legislativo na apresentação de proposições sobre a Covid, e é impressionante, assim, a quantidade de coisa relevante, importante, que os parlamentares estão uhum, propondo, né. Então, eu acho que tem, esse potencial, mas também por uma escolha, digamos assim, da presidência da república, né. Quer dizer, uma escolha, não sei em que medida deliberada ou, uma falta de compreensão, né, eu volto a bater na tecla da compreensão do papel da presidência na coordenação, inclusive, hum, dessa agenda legislativa em parceria com a presidência das mesas e, os líderes partidários. E também um outro aspecto que também, a Magna relembrou ontem, é o fato do executivo ter uma série de recursos administrativos para produzir legislação que lhe interessa, né. hum, Eu acho que, esse aspecto parece que está ficando mais evidente no governo Bolsonaro, mas na verdade eu sempre tive dúvidas, né, porque assim, há muito tempo trabalhando com a agenda legislativa, tal, eu sempre tive dúvidas sobre, o papel de legislador do executivo, via atos administrativos, né. hum, Enfim, em algum momento da vida eu sempre esbarro em algumas políticas públicas específicas e, enfim, acho que você também já deve ter, uhum, tido esse start, no sentido de, olha, tem muita coisa que atinge, assim, muito diretamente o cidadão comum, né, em termos de políticas públicas, que não passa pela agenda do legislativo, uhum. né, não passa por deliberação do Congresso, passa por ato administrativo. Decreto, E portaria, né? decreto, portaria, instrução Uhum, normativa, né, em um momento da vida eu acompanhava um pouco mais de perto é, mudanças na legislação do trabalho, né, e para isso, né, me chamava bastante atenção. Mas, enfim, não é uma área que eu tenha me dedicado como pesquisador e tudo uhum, mais. Então, me parece que é isso, assim, claro, essa CPI tem um potencial, por todos os motivos que a gente está enfatizando a todo momento, né, mas também tem essa escolha ou esse direcionamento que o governo deu, em primeiro que parece a impressão que eu tenho é que o que ele manda uhum, para a deliberação do Congresso, ele manda e acha que está de bom tamanho simplesmente enviar e o problema não é mais meu, o problema é do hum, Congresso, né. Então, assim, falta uma percepção da sua capacidade de liderança mesmo, né, de hum, coordenador, político. E o que eu tenho visto, acho que no final do ano passado para cá, que o governo despachou uma série de projetos, né, que ele próprio anunciava como prioritário, mas a gente não vê, enfim, uma movimentação por parte do Planalto no sentido de, dar um bom encaminhamento. hum. E aí, eu acho que para dar um exemplo, eu particularmente fiquei bastante surpresa com a indicação, da presidente da Comissão de Constituição e Justiça na A Câmara. Kicis, né? Sim, porque, enfim, eu já recentemente, né, fiz um trabalho sobre em cima dessa discussão da renovação da Câmara, né, do Congresso, de uma forma geral.
nessa última legislatura, e eu fui tentando mapear quem ocupava cargos de liderança, né, de presidência, né, de presidência da mesa, presidência das comissões e tal. Então, de fato, assim, a gente teve uma certa renovação, digamos assim, no Congresso Nacional, mas quem ficava na casa tinha muita clareza que determinados cargos são fundamentais. Então, aí, para trazer para esse governo, né? A Comissão de Constituição e Justiça, todo mundo sabe, que é uma Constituição fundamental, você não pode deixar Uma comissão, né? estrategicamente... Oi? Uma comissão fundamental. Uma comissão fundamental. Isso. É que você tinha falado uma Constituição fundamental. Ah, não, desculpe, uma comissão fundamental. Sim, então, o que me surpreendeu, primeiro pensando inclusive nos outros governos, né? Quer dizer, da redemocratização para cá, todos os presidentes, com alguma noção sobre o que é o jogo político, comandava as mesas diretoras e fazia qualquer coisa lícita, né, dentro das regras do jogo, para segurar a comissão, para manter a Comissão de Constituição e Justiça e pelo menos a Comissão de Finanças. Né? Isso, assim, de Sarney a Dilma, a Temer, etc. Quando veio a possibilidade da Bia Kicis ser a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu falei, não é possível, isso não vai acontecer. Né? Pela importância da comissão e por imaginar, bem ou mal, no Congresso você tem políticos experientes, né? Mesmo dentro dessa base governista aí do Bolsonaro. Eu falei, bom, as pessoas sabem, pelo menos algumas sabem, que é uma comissão que tem que ter alguém com experiência, com jogo de cintura, né? Uma boa conhecedora do regimento interno e da dinâmica, né? da convivência política ali. E, de repente, não, eu estava completamente enganada. E aí, voltando para a sua pergunta, né? Por um lado, você tem elemento de sobra para que, de fato, a agenda legislativa seja impactada pelas questões que a CPI vai tratar. Mas, veja, por outro lado também, quem tem uma agenda de propostas de políticas para implementar, parece que também ou não está, de fato, preocupado com a implementação dessa política, ou é de uma incompetência astronômica, né? No sentido de gerenciar essa relação entre as casas legislativas. E ainda tem uma terceira possibilidade, que eu acho que não dá para descartar. É a pessoa ser tão despirocada, né, digamos assim, do que é o mundo real, e acredita que eu sou presidente, eu posso tudo. Né? Assim, tudo bem que isso fica muito evidente no Bolsonaro, eu acho que a gente já teve alguns presidentes em alguns momentos que também teve, né, essa alucinação momentânea. Felizmente conseguiram agir em tempo de falar, opa, não é bem assim. Né? Então, eu acho que tem essas três possibilidades aí. Agora, talvez a gente não possa colocar na conta só da CPI uma possível paralisia na agenda legislativa. Quer dizer, tem a ver com a estratégia que esse governo adota, né? Eu lembro quando o Bolsonaro mandou os primeiros projetos para o Congresso, que ele dizia algo como, olha, agora eu já mandei, o problema não é mais meu, agora o Congresso tem que aprovar. Abdicando disso que você chamou a atenção, Simone, que é um papel fundamental do presidente da República como coordenador do trabalho legislativo, mas, claro, também como coordenador de uma coalizão, que ele também não tinha, né, nesse momento. E acho que tem um outro dado, né, não sei se você concorda, mas o Bolsonaro, ele foi, ao longo dos seus 7 mandatos, um deputado completamente marginal no processo legislativo. Às vezes as pessoas chamam ele de outsider, e eu falo, olha, mas 7 mandatos, todos os filhos na política, é difícil dizer que ele é exatamente um outsider. Agora, um marginal ele é. Né? Quer dizer, alguém que sempre desempenhou um papel secundário no processo político, foi candidato a presidente da casa, teve 4 votos dos 513, quando todo esse período jamais foi presidente de uma comissão.
jamais foi líder de bancada, jamais relatou um projeto de lei importante. E talvez essa marginalidade do Bolsonaro como deputado explique um pouco, né, dessa incompreensão ou talvez desse desdém que ele tenha em relação ao funcionamento do legislativo e aquilo que se exige do presidente da República numa situação como essa. Você não acha que é por aí? Eu acho. Desdém e total desinteresse, assim, uma coisa meio oportunista, assim, de, eu consigo ser eleito, talvez oportunista, mas assim, eu vejo com uma certa irresponsabilidade, né? Eu vejo que quando alguém se propõe a ser um representante político, você tem mais ônus que bônus, ainda que tenha algum bônus, né? Mas, primordialmente, você tem que ter um senso de responsabilidade, de seriedade com o trabalho, que me parece que o atual presidente não tinha, né, enquanto deputado. Eu acho que fez escola, porque parece que os filhos vão no mesmo caminho, né? Então, assim, um desrespeito, né, generalizado com a instituição, com o trabalho, com o serviço público, né, com os impostos que todo mundo paga para poder manter essas instituições. Então, assim, triste e vergonhoso. Esse é o meu sentimento. Né? Bom. Eduardo, uma pergunta em relação a uma coisa que você levantou também. Você mencionou o fato de que, enfim, é impossível que a CPI, do ponto de vista constitucional, investigue estados e municípios, mas aí vai se focar nos repasses. Primeiro, eu queria entender até que ponto essa investigação sobre os repasses e, eventualmente, sobre a utilização deles. Eu lembro que a CGU, por exemplo, avaliava recursos que eram transferidos para os municípios, né, por parte do governo federal, na forma de convênios e tudo mais. A CPI, a minha dúvida é, ela pode atuar mais ou menos dessa maneira, ou ela tem um poder a mais do que esse que a CGU tinha? Essa é uma questão. E a segunda, relacionada a essa, se o Renan Calheiros, de fato, se tornar o relator dessa CPI, e houver essa investigação sobre repasses aos estados, bem, um dos estados é Alagoas, estado do qual ele provém, e, por coincidência, que tem o seu filho como governador, né? Como é que fica um relator de CPI tendo que avaliar o caso de repasses feitos ao estado governado pelo filho? Isso não gera um conflito de interesse grave? Sobre esse primeiro aspecto, quer dizer, eu não me lembro de CPIs da Câmara, do Senado, ou CPI mistas, que buscassem investigar repasses de recursos federais a estados e municípios. Eu me lembro, sinceramente, não me lembro de coisas dessa natureza, que boa parte dos objetos das CPIs anteriores, eles são de âmbito nacional. Né? Eles não, seja, por exemplo, a questão dos bingos, a questão da justiça do trabalho, os prédios, as construções, e elas, inclusive, geraram depois emendas constitucionais do caso do Poder Judiciário, aí, além de muita polêmica, se pode ou não pode investigar judiciário, elas desembocaram em legislação. E, então, tem a ver com o tema anterior que você colocava. Mas a CPI paralisa coisa nenhuma. A CPI tem um número de membros, seus suplentes, ela tem uma dinâmica própria ali para o seu funcionamento, e muitas vezes busca não coincidir com ações de plenário ou de outras comissões que os membros estão. Então, ela não impede absolutamente nada o andamento. Isso é experiência vasta, federal, estadual e municipal. Nem pelo clima? Até Não, eu acho que ela faz parte. A CPI, claro, que traz muito holofote, ela traz muita discussão, mas ela também produz legislação. Eu levantei agora há pouco a CPI de Brumadinho, propôs 3 leis importantes, fez andar várias. E uma delas é que estava parado desde 2015 em Minas Gerais, que é a política estadual dos atingidos por barragem. A primeira lei estadual um processo em que você tinha essa proposição de lei foi aprovada em dezembro, sancionada em janeiro, em plena pandemia. Mas ela funcionou como um desengripante decisório, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Essa proposição de lei era 2015. Ela conseguiu andar depois da CPI. Então, você também tem que ver que ela facilitou esse escoamento. Minas Gerais, do ponto de vista... Isso, Fabiano Santos organizou aquele estudo nacional, e a gente tem debatido a possibilidade de pensar a produção legislativa
estadual durante a pandemia, eu nunca vi tanta produção legal ao longo de um ano em Minas Gerais como durante a pandemia. Ainda criaram mecanismos especiais de votação em turno único. Olha que coisa mais louca. Né? Você tem poucos assuntos que são de votação de turno único, mas todas as da pandemia de Covid, o enfrentamento, quase uma centena de leis, foram todas aprovadas em turno único. Eu entrava na segunda-feira, votava na quinta. E o relator era normalmente o líder. Então, o presidente do Conselho de Justiça funcionaram muito bem. Estou fugindo um pouco do tema, mas existe produção, e nós temos uma outra CPI, que é a CPI aqui do chamado fura-fila, quem furou a fila para tomar vacina, ela vai ganhar e está trazendo crises em relação ao governo do Estado aqui. Porque o secretário caiu, o adjunto caiu, de ontem para hoje caiu o chefe do gabinete, chefe da assessoria de comunicação, porque vazou um áudio tentando orientar os funcionários como que eles iam depor e mudariam as fichas funcionais, dizendo que não era trabalho remoto, trabalho presencial. Então, claro que uma CPI traz os holofotes, mas ela também produz, que é o efeito de fiscalização e investigação, de contenção do próprio executivo e proposição legislativa. A história das CPIs é essa. Às vezes, algumas dão poucos resultados, é possível, quando o governo consegue, de alguma maneira, controlar, pressionar os seus membros a não ir tão longe. Eu tenho dúvidas o alcance dessa investigação estadual. Quer dizer, como é que você vai conseguir, dentro de uma CPI, investigar repasse a 26 estados e o Distrito Federal e a utilização efetiva disso? Haja fôlego. Eu considero que haja fôlego para perceber o repasse, a aplicação dos recursos, se eles foram devidos ou não. É claro que sempre um relator que, de alguma maneira, tem interesses envolvidos, a gente pode questionar. Esse é um dos motivos que o governo federal tem levado em relação ao Renan. Ele não pode porque ele tem um filho que é governador e se vai ver. Mas esse não é o ponto central da investigação. Né? O ponto central que ela foi criada para como o governo tem lidado com a pandemia, em especial com a crise de Manaus. Né? Não será fácil para nenhum relator, seja o Renan ou outro, que de alguma maneira também está envolvido com o seu estado. Ele tem um vínculo familiar, é um filho. Mas os estados têm os senadores têm um pé no estado. Então quer dizer que os senadores que estão dentro da CPI, eles vão atuar de forma mais rigorosa se o seu governo de estado for de oposição, se eles estiverem em campos opostos. Se ele for aliado, ele tenta conter. E se for aliado e mais ainda um familiar, aí é que não aparece nada. Aí não tem jeito. Né? O mecanismo da suspeição, do mecanismo do impedimento, que vale o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, para um juiz, né? Ele deveria valer também para um desses aí. Não é fácil conduzir uma investigação, ver onde você tem um envolvimento familiar, ou de oposição, ou de inimizade, claro que ela pode comprometer. Há que se tentar conter esses desvios, o relator não tem todo esse poder, né? A CPI tem vários membros, tem assessoria técnica. É possível ver problemas e eles aparecerem mesmo em campos opostos para pegar inimigos, ou de amigos, ou de familiares. Eu não vejo que está comprometida. É um assunto delicado, mas por si só eu acho que não exclui a possibilidade de ser relator, porque não está se investigando somente o repasse do Estado, não é o ponto central e não é só aquele Estado. E é uma questão que acabou entrando um pouco de contrabando, né? Porque na medida que o governo forçou para lidar com questão estadual, esse tema acabou aparecendo, né? Que a nem estaria lá, né? Isso aí foi um adendo, né? Acho nisso até o presidente do Senado agiu bem. Espera aí, vamos discutir aqui como é que nós ficamos em relação aos entes da federação. Né? Tem limites constitucionais e legais do poder dessa investigação. Eu não acho que é o central. Ele virá, seja pelos aliados do governo federal, no sentido de criar cortinas de fumaça ou dizer que há outros problemas que não só o do governo federal. Eu acho que eles têm que aparecer. Né? Mas o foco principal é como que o Executivo Federal tem enfrentado até agora a Covid, e que ela pode também servir de um instrumento, a CPI, de mudar posicionamentos, né? Obrigar na arena política, com a imprensa,
esses mecanismos aí. Tudo bem. Tempo dirá. Como tudo, né? A gente vai Sim. descobrir. Verdade. Simone, uma coisa interessante essa é uma CPI, a gente já falou um pouquinho disso, mas queria chamar a atenção para um outro aspecto desse problema, que acontece no Senado, né? A gente tem CPIs que acontecem na Câmara, tem CPIs mistas, né, que combinam deputados e senadores. O fato dela acontecer no Senado, uma casa com características que você até já apontou, né, uma casa menor, acho que tem um outro dado, né, também, que os senadores são geralmente grandes caciques políticos nos seus estados, os deputados não necessariamente. Mas você percebe uma CPI no Senado como uma CPI potencialmente mais poderosa do que seria uma CPI na Câmara, ou isso não tem importância? Eu não saberia de, de responder assim de forma tão Taxativa. taxativa. Se fosse um outro contexto, uma outra temática, talvez sim. Hum, No caso dessa CPI especificamente, Cláudio, eu acho que por tudo que a gente está vivendo, né, pela, pela, pela questão da saúde, mas também pela crise econômica, né, enfim, o grau o quanto isso atingiu todo mundo, né, do mais pobre ao mais rico, claro que quem sempre está tá no escalão de baixo sofre muito mais, né, mas, enfim, pela circunstância, eu acho que essa CPI fosse na Câmara, eu acho que se fosse na Câmara, hum. talvez ela fosse, enfim, essa base do governo talvez conseguisse criar Proteger uma mais. série de dificuldades e tal. Eu tenho a impressão que, até por ser no Senado, daí também tanta preocupação do governo Hum. em relação a isso, né? Enfim, Mas talvez mais de forma circunstancial do que do ponto de vista institucional, é isso, acho que né? sim. Quer dizer, Me porque parece se o que governo tivesse maioria no Senado e não tivesse na Câmara, poderia ser eventualmente desse ponto de vista o inverso, né? sim. Tá. É Acho que eu que sim. estava pensando muito no sentido de que o Senado é uma casa legislativa que funciona de forma diversa da Câmara, né? Sim, Lida com certos temas. É bom lembrar que esse mesmo Senado é quem vai sabatinar embaixador, é quem vai exatamente. sabatinar presidente de Banco Central, né, e outros diretores do Banco Central, é quem vai sabatinar juízes de tribunais superiores, e a gente sabe que esse é um tema que está na ordem do dia até. Né, nessa semana, o presidente Bolsonaro se encontrou com o Augusto Aras, né, que é um dos candidatos aí a uma vaga no Supremo, e o abraçou efusivamente, parecia que encontrava um filho que não via há 20 anos, alguma coisa assim. Né? O Enfim, Senado a tem gente um sabe que corpo técnico, passa tudo isso pelo Senado. Né? sim. O Senado, não que na Câmara não tenha, né? Hum, Mas até por ser uma casa menor, o corpo técnico do Senado, hum, ele, além de uma boa formação, você tem até por ter um número menor de senadores, né, você tem mais fôlego também hum. para assessorar e realizar um bom trabalho, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um contexto ali, é um cenário muito propício para que a CPI cumpra, realize, né, um bom trabalho. A revelia de quem está no cargo, supostamente no cargo de relator, né? Hum. E Você também acha. pelo Desculpa, tema, né? perdão, Pelo, desculpa, Simone, eu te interrompi e não ouvi bem o que você falou. não, para além do próprio tema, né? Que é o carro forte da CPI, né? Que aí é o assunto da conjuntura, né? Sim. Eduardo, você acha que faz muita diferença CPI na Câmara, CPI no Senado? E aí você conhece também no nível estadual, né? Como que elas estão funcionando? Tem trabalhado muito próximo às CPIs aí no estado de Minas Gerais. Faz muita diferença a casa legislativa em que essa CPI acontece? Eu não acredito, não. Eu tenho a impressão que é uma questão mais conjuntural do que estrutural ou Hum, institucional, porque depende muito do tema, né, do que ela vai ser capaz. Eu sempre gosto de lembrar a CPI do Poder Judiciário, que foi cercada de muita polêmica. Não, o hum. Judiciário não é passível de investigação. E foi Foi no Senado, passível, né? e foi do Senado. Então, e surgiu efetivamente uma série de coisas, uma série de problemas. Olha lá o que havia na Justiça do Trabalho
São Paulo, em tantos outros locais, né, enriquecimento ilícito, licitações equivocadas. E ela trouxe a emenda constitucional 45 com uma série de mudanças no Poder Judiciário. Nós tivemos as emendas lá que constituíram o CNJ, o CNMP, órgãos que passaram a ter, né, um certo controle sobre a atividade judiciária do ponto de vista administrativo e sobre a atuação dos procuradores e promotores. O CNMP tem um papel hoje fundamental, o CNJ teve papel fundamental. Discutia-se até que ele era inconstitucional, como é que é isso, como é que ele interfere na vida do judiciário. Não interfere, né? Ele faz com que algumas medidas administrativas sejam tomadas. É um controle interno, né? Exatamente, o controle interno do ponto de vista administrativo, porque o controle, além do controle que já existe, que são as corregedorias, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário. Mas ele passou a ter parâmetros muito interessantes, né? No sentido de criar indicadores de qualidade, tramitação, tempo médio de tramitação, como é que esses juízes conduzem as atividades, gastos, uma série de coisas foi importante, né? Ele não interferiu na dinâmica judiciária propriamente dita, né? Lato sensu. Então, eu acho que depende muito do contexto que se vive, das bases políticas que um governo tem diante de uma casa ou de outra, e a natureza desse tema. Esse tema é explosivo. O governo não tem aliados do ponto de vista da grande imprensa, nas mídias sociais, ele tem uma militância, né, que defende as suas causas lá, mas, de modo geral, mesmo a sua base dentro da Câmara ou do Senado, que tem interlocução, consegue defender, né, no sentido das condutas do que tem sido feito. Então, eu acho que o problema é mais da natureza desse tema, o contexto que nós vivemos e uma exposição mundial, né? Como o Brasil enfrenta a pandemia hoje é uma coisa de preocupação internacional. São meia dúzia de países só que recebem brasileiros ou pessoas que vêm do Brasil, né? Os Estados Unidos chegam ao ponto de, para que a pessoa exija que entra no Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, ele faça uma quarentena lá de 2 semanas no México, com os exames e tudo. Então, nós temos um problema explosivo mundial, e não é só nesse tema, não vamos entrar em outros, mas existe um isolamento do país, e uma preocupação enorme, apesar de uma capacidade instalada excelente, seja da Fiocruz, seja do Butantan, ou da FUNED em Minas, que tem sido reduzida a cinzas. Sem isso, nós não iríamos para diante. E cada vez com o menor investimento do governo em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Nós precisamos, isso da pesquisa e desenvolvimento, fora o enfrentamento da pandemia propriamente dito, que é tentar gerir a crise em todos os seus aspectos sanitários e ser exemplo de conduta das pessoas diante de uma doença que não é nenhuma gripezinha, né? Nós sabemos disso. Agora, eu acho que a natureza mais do tema, independente da casa, e eu acho que a conjuntura de não ter uma base fiel no Senado, contar com senadores que já foram governadores, já foram prefeitos, têm uma trajetória maior, com maior experiência na política, e a composição de uma comissão que não tem uma maioria que venha ao encontro do governo, a começar do presidente, do vice, do relator que se anuncia, eu acho que ela é explosiva. Ela não será objeto de controle, do meu modo de ver, do governo. Como é que sairá esse relatório e como é que o Senado lida com isso? Eu acho que os problemas vão surgir. Desdobramentos é difícil da gente pensar, mas colocará, eu acredito, o governo ainda mais contra a parede. Aliás, é interessante o que vocês falaram, né? Parece que CPIs podem ser muito desconfortáveis, para dizer o mínimo, para governos, mas elas não são necessariamente ruins, pelo contrário, elas podem ser altamente positivas para agendas legislativas, né? Mas elas podem prejudicar a agenda daquele governo, mas beneficiam uma agenda legislativa que muitas vezes está parada e que, por conta da própria CPI, ela anda. Bem, mas aí até talvez por a gente tratar de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, ela reforça o papel do legislativo nesse processo decisório, né?
tira coisas que estavam engripadas, coloca temas em evidência, chama de volta uma série de discussões que estavam paradas. É interessante, né? Porque a CPI não é só, portanto, de inquérito, né? A CPI é, nesse sentido, também uma usina aí de ideias ou de condições políticas para o processo de decisão sobre coisas importantes, né? E às vezes, A muitas CPI, vezes, por exemplo, a CPI de Minas sobre Brumadinho, ela, pela primeira vez na história da Assembleia, primeiro que ela gerou um relatório muito volumoso e ela produziu 110 recomendações. 110 recomendações para diversos órgãos federais e estaduais, empresas, de todos os níveis, desde trâmites, fluxo da Agência Nacional de Mineração, por exemplo, a projetos de lei que estavam na Câmara e no Senado, que deveriam ser dados prioridade por quê, a Assembleia devia dar prioridade a determinados mecanismos legais, recomendações da Defensoria Pública, por exemplo, no aspecto do acordo que a Defensoria aqui intermediava com as famílias no sentido dos acordos cíveis, uma série de proposições, 110 recomendações. E ela, pela primeira vez na história, construiu um grupo de trabalho de acompanhamento das recomendações. Então, a CPI não acabou por si só, ainda que tivesse feito um bom trabalho, ela tem um grupo de parlamentares que acompanha a implementação dessas recomendações. E hoje nós, por exemplo, estamos produzindo, eu estou acompanhando isso, a produção de um livro que recupera o trabalho da CPI e aponta para uma perspectiva de é possível um desenvolvimento econômico sustentável, monitorado e levado pela mineração, né? Como que é? Então, tem outras questões que uma CPI pode gerar, não só de funcionamento. Acho que é equivocado pensar que ela paralisa a agenda legislativa, ela não paralisa, é possível pensar em espaços, porque é uma comissão, como qualquer outra que funcione. Ela trata de um tema específico, num tempo dado. E tem uma constituição de parlamentares que estão presentes nela. Então, se não fosse o contrário, 2 dezenas de comissões, como tem nos legislativos, inviabilizaria o trabalho. Não, ela permite, né, um trâmite por ela também, e é um tema relevante e é uma alternativa temporária que o legislativo produz, e que ela tem frutos que serão apropriados pelo legislativo e pela sociedade como um todo. Eu acho que os exemplos são muito claros nessa direção. Muito bem. Gente, estamos nos aproximando aqui de 1 hora de conversa. Muito aí, boa, então, por sinal. Estou gostando muito, eu aprendi muito aqui sobre essa história toda. Então, acho que a gente pode caminhar para o nosso fechamento. Dito isso, eu passo um pouco para as considerações, aí, a amarração final de vocês. Simone, se você quiser começar. Bom, Cláudio, eu acho que, primeiro, agradecer, adorei participar, adoro ouvir posições diferentes, me ajuda a pensar nas minhas agendas de pesquisa. Para finalizar, eu diria que vamos renovar resiliência sempre, né? E renovar nossas esperanças que as coisas melhorem. Tá bem difícil, assim, acho que para todo mundo, em diferentes aspectos. E que essa CPI nos ajude nisso, né? Sim, sem dúvida. É isso. Tudo bem. Tá ótimo. Obrigada pela oportunidade. Prazer conhecê-lo, claro. Eu que agradeço, Simone. Eduardo, por favor, suas considerações finais também. Obrigado aí pela oportunidade, viu, Cláudio? Eu já estava afastado um tempo aí da academia, muito vinculado na Assembleia Legislativa nos 2 últimos anos, então voltar e eu tive que buscar minhas outras anotações, então foi um prazer participar, é sempre provocativo, o tema legislativo me interessa, eu gosto muito, ainda mais estar em ótima companhia com Simone, um prazer conhecê-la, um prazer estar aqui ao seu lado. Cláudio, eu já conhecia mais desses ambientes Tampox, quem me iniciou muito lá foi meu irmão Olavo, né, Brasil, e desde pequeno, como padrinho, eu fui iniciado nessas hostes por ele e pegou, né? Fazia psicologia, acabei indo para ciência política, sociologia política e depois ainda fiz direito. Eu de mais velho ainda fui fazer direito. Então foi ótimo. Eu espero, né? Concordo plenamente que a gente precisa de colocar o trem aí nos trilhos, mas sempre com indignação, fazendo com que as coisas passem a funcionar com respeito, acima de tudo,
pela dignidade humana. Eu acho que é o que tem faltado nesses últimos anos, não só neste governo que se desenvolve, mas a gente precisa resgatar essa esperança, o amor, a humanidade, né, acima de tudo, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né, fraterna, igualitária. Essa luta aí, o resultado do Supremo ontem mostra que é possível, com algum atraso, né, retomar algumas questões equivocadas e corrigi-las a tempo. Foi ótimo aí participar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Eduardo. Bem, então, agradeço muitíssimo aqui a Simone, ao Eduardo pela participação nesse episódio. Vamos ver aí o que essa CPI nos guarda. Lembrando que tem um fenômeno novo aí, que é uma entrevista bombástica do secretário de comunicação do governo federal, né, do Weingarten, em que ele tenta jogar, pelo jeito, o general Pazuello aos leões. Precisa ver se o general Pazuello vai só obedecer, né, dessa vez de novo, ou se ele vai achar que ser jogado aos leões talvez não seja algo muito digno, né, daqueles a quem ele esteve ligado, ou se na realidade isso é um jogo combinado, enfim, vamos ver o que acontece. Agora, parece que isso tudo tem a ver com essa ideia do Pazuello ir mesmo à CPI. Depois o próprio Bolsonaro, naquela conversa com o senador Jorge Cajuru, né, falou que temia, né, que levasse o Pazuello para depor, algo do tipo. Então, enfim, os próximos dias, eu diria as próximas semanas, pelo menos, prometem, né? Espero que elas nos ajudem realmente a sair dessa situação muito difícil que a gente está, e que a CPI também tenha, como foi observado aqui, acho que essa é uma coisa importante, não só o papel de uma organização, digamos, policial, né, que às vezes é a ideia que a gente tem, mas também de uma organização legislativa, né, que ela tenha a capacidade realmente de propor avanços do ponto de vista do processo legislativo. Bem, dito isso, eu, de novo, agradeço a vocês dois, agradeço a quem nos acompanha no canal do YouTube, a quem nos ouve no podcast. Peço que não deixem de assinar o canal, de assinar os podcasts, e até a próxima.